Sexto ano, olha aí, uma aula de história hoje, nesse 20 de outubro. A gente vai ver hoje, a gente vai hoje ajudar vocês a fazer algumas questões da atividade. Depois falaremos mais um pouco de Roma, né? Como sempre. Na nossa atividade dessa semana vai umas questões bem interessantes. E uma delas, por exemplo, é de você interpretar, tá bom? E outras é que você, digamos, pega o livro, ou então preste atenção aqui nas dicas que eu vou passar para vocês, tá bom? Depois que fizermos essa atividade, a gente vai para a página 129, onde nós temos muitas informações e coisas interessantes sobre o Baixo Império Romano, tá bom? Então olha só, na primeira questão aqui da página ou da atividade, né? O que é que está pedindo aí para vocês? Só o nome do primeiro imperador romano, tá muito fácil. Uma atividade dessa daí, você que assiste a videoaula, você responde em menos de 10 minutos, menos de 5 minutos, né? O nome do primeiro imperador romano não foi o Calígula, nem foi o Nero que colocou fogo, e não vou nem dar dica não, porque você vai ter que responder sozinho. Durante o governo de Otávio, nasceu quem? Pregando a paz. Tá muito fácil, viu, gente? Quem nasceu pregando a paz durante o governo de Otávio e morreu sob o governo de Nero? Aliás, do governo de Tibério, né? Então, ele pregava a paz, ele tinha muitos seguidores, enfim. E a Pax Romana foi, na verdade, o quê? Nós temos que entender nessa letra B o seguinte: quando Otávio assume como imperador, ele domina todas as regiões, né? E o Império Romano tem o seu ponto máximo de dominação. Então, a Pax foi, na verdade, assim, digamos, eu poderia colocar como foi a ausência de guerras, foi a ausência de batalhas. Foi o momento em que não estavam mais atacando Roma e nem Roma estava mais atacando ninguém. O império deixou de crescer. Tudo isso aí vale, tá bom? Então escolham, façam da melhor maneira possível. A próxima, que é a letra C, diz assim: Otávio passou a ser chamado de Augusto, que significa... Muito bem, se o nome dele era Otávio, como é que ele vai... Por que ele mudou o nome para Augusto? Será que é um nome ruim? Um sobrenome ruim? Como é que alguém vai escolher um próprio nome ruim para si mesmo, né? Então dá para você compreender que Otávio, Augusto, quer dizer uma coisa bem poderosa, bem interessante, enfim. Vamos tentar ver aí no livro, aí na página 128, tá bom? Vamos ver. Jesus não tinha intenção de combater o Império Romano. Por qual motivo? O que é que deixa claro no nosso texto aí da página 127? Por que é que Jesus não tinha... O que é que deixa bem claro que Jesus não tinha intenção de combater o Império Romano? Muita gente lá no tempo de Jesus esperava que ele fosse um grande guerreiro líder de armas, né? Porque ele tinha a capacidade de cativar pessoas, de reunir pessoas, de falar muito bonito em público. Então, pessoal, alguns, como o próprio Judas, por exemplo, achavam que Jesus ia ser aquele cara que ia combater o imperador, que ia reunir o maior exército de todos os tempos e acabar com o imperador, com o Império Romano todinho, né? Só que ele decepcionou esse tipo de gente aí, essas pessoas violentas ficaram decepcionadas, né? Porque Jesus não estava interessado em derrubar nada. Ele veio deixar aqui o seu exemplo, a sua mensagem de paz, de caridade, de ética, de como você pode viver melhor e melhor ainda, dar o exemplo de como essa vida pode ser passada para outras pessoas, né? Quando ele falou amar seus inimigos, enfim, é aquela coisa, ele não quer guerra com ninguém. Então o amor é contrário da guerra. Então tentem responder da melhor maneira que vocês acharem, tá bom? Porque o Império Romano era violento e Jesus não pregava violência, tá bom? A palavra império significa o quê? Então essa questão terceira eu falei dela lá no tempo da Mesopotâmia, que a gente estava explicando. A palavra império na verdade é o seguinte, eu vou só esquematizar bem aqui rapidinho, ó. Suponhamos que esse país aqui chamado de Sexto Ano, um país aqui muito grande, né, chamado Sexto Ano, ele resolva invadir outras regiões, né? Então ele acaba invadindo esses 3 países aqui, ó, tá bom? De uma vez só. Então ele, o Sexto Ano, ele acaba
criando o seu próprio império, tá bom? Imperador não é exatamente um rei, não. Imperador pode ser até um presidente, se ele conseguir fazer isso que eu acabei de esquematizar para vocês aqui. Então, com as suas próprias palavrinhas, observando o esquema que o tio acabou de mostrar aqui, tente definir a palavra império, tá bom? É bom que seja com suas palavrinhas, porque você já começa a criar linha de raciocínio. Se você não criar linha de raciocínio, o que é que vai acontecer? Você vai passar a vida toda pesquisando em dicionário, pesquisando sem criar nada. É bom que você crie alguma coisa para as futuras redações da vida, tá bom, pessoal? É muito bom que vocês, meus pequenos e minhas pequenas, comecem a pensar desse jeito. Aqui a quarta questão diz assim: observando a imagem, responda a que ela se refere. Está muito fácil, tá bom? Você pode perceber na imagem um leão saindo de um buraco aberto aí pelos soldados e um monte de gente ali, ó, que foi solta para os leões. Eita, leãozão, né? Pois é. Aí você vai marcar aqui a que se refere esse pedacinho aí, tá bom? Lembrando que, ó, para responder esse tipo de questãozinha, lembrando que no tempo da Pax Romana, aumentou demais esse tipo de prática aqui. Aumentou muito, tá bom? Como era a religião dos imperadores? Será se ela concordava, se eles concordavam com os ensinamentos de Jesus? Jesus dizia, tem um Deus único, tem um Pai lá em cima, em todo lugar ele está, esse Pai. Está com você, está comigo, está com o imperador, está com o escravo, está com os pobres, em todo canto esse Pai está. E o imperador dizia o quê? Em primeiro lugar, os imperadores tinham muitos deuses diferentes. Então eles eram o quê? Politeístas. Isso, exatamente o que você acabou de pensar. Então, você vai só dizer que a religião dos imperadores era do jeito que você pensou e que não concordava em nada com a religião cristã. Inclusive, os próprios cristãos eram considerados infiéis, porque não gostavam, não concordavam também com os ensinamentos do Império Romano, dos imperadores. A gente vai ver futuramente que alguns imperadores se tornaram cristãos, viu? Muitos deles tiveram visões. O Constantino, por exemplo, o Constantino foi um imperador que estava no meio de uma batalha. De repente ele viu que não ia vencer nada, né? Viu? Aí voltou para casa derrotado ali. À noite ele sonhou com a imagem de uma cruz, com símbolos cristãos. Aí ele se converteu lá e a vida dele mudou um pouco, né? O Teodósio, por exemplo, também era um imperador cristão. Teodósio. São imperadores que se tornaram, deixaram de ser politeístas e adotaram o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí todo mundo foi, digamos assim, aqueles que tinham vontade já se converteram logo. Eita, todo mundo agora vai ser cristão. É legal. Certo, gente? E essa última é para você interpretar. Tente explicar a frase: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus veio buscar quem aqui no mundo? Ele veio buscar alguém para levar para o céu ou ele veio ensinar a pessoa a ir para o céu? Ir para o paraíso? É essa a pergunta. Por que é que ele diz dá a César o que é de César? Será que ele deixou bem claro aqui que tem que separar o que é material e espiritual? É isso que eu quero que vocês entendam. Será que Jesus estava interessado em levar pessoas para o céu ou ensiná-las a ter uma vida melhor, uma vida espiritual? Quando ele diz meu reino não é desse mundo, o que é que ele está tentando dizer? Tudo isso aí, que essas dicasinhas, todas elas, vão servir para você responder essa questãozinha. Não precisa usar as 4 linhas também não. Eu quero que você entenda e você complete, começando com letra maiúscula, enfim, bonitinho. Acho que Jesus quis dizer, na verdade, que entregar a César, quem era César? O imperador, viu, gente? Entregar a César tudo aquilo que não pertencia ao reino de Deus, enfim. Vamos tentar responder de um jeito bonitinho, tá bom? Então essa aqui foi a nossa atividade que nós propusemos aqui para casa.
tio passou ela aí. O tio passou ela para essa semana, tá bom? Tá facinho. Você rapidinho você responde essa atividade aí. Vai juntando aí de novo para o tio dar a nota aí final novamente. Então, no nosso livro, na página 129, o que é que nós temos, né? Nós temos falando a respeito do Baixo Império Romano. Baixo Império Romano. Professor, ficava onde esse Baixo Império Romano? Era lá embaixo? Não. Presta atenção. Esse soldadinho está todo esculachado. Levou uma sova danada. Ele é um soldado romano. Simbolicamente, um soldadinho quando aparece assim todo esculachado, levou uma sova medonha, é porque ele representa o Império Romano que está aos poucos declinando. O que é declinar? Cair. O Império Romano estava indo abaixo, estava ruindo. É como se o Império Romano fosse uma grande muralha que estaria se arrebentando, rachando, se deteriorando e caindo. O Baixo Império Romano foi isso, viu, gente? Se eu perguntar em alguma questão por aí, futuramente, você só vai colocar que o Império Romano foi... Aliás, o Baixo Império Romano foi o momento, um momento de, digamos assim, momento em que, não vamos colocar em que, momento em que, né? Em que Roma dava sinais de desmoronamento. Sabe por quê? Principalmente porque estava diminuindo o número de escravos, e o escravo era essencial para a economia de Roma, certo? E também Roma não estava conseguindo pagar os seus soldados. Eram muitos soldados, eram muitas legiões, e cada legião de soldados tinha que fiscalizar a fronteira do império ali, ó, viu? Tá bem que é a fronteira do império. De lado de cá é Roma, do lado de lá é a Germânia. Vamos supor, a Germânia hoje é a região onde fica grande parte da Alemanha, tá bom? Então olha só, muitos soldadinhos aqui. Eita, tá cheio de soldado romano aqui, ó. Soldadinho aqui, outro soldadinho lá. O imperador não estava mais mandando mais nem comida para eles, viu? E eles eram obrigados a ficar protegendo ali aquela região ali para os germânicos não invadirem. O que estava acontecendo também? Muitos germânicos se aproximavam na paz, não eram violentos também, como os filmes mostram, não. Muitos germânicos se aproximavam na paz, fazendo amizade, conversa vai, conversa vem. Muitos romanos se apaixonavam por meninas germânicas, conversa vai, conversa vem, não é? Muitos germânicos já estavam recém-convertidos à nova religião que estava surgindo, que estava crescendo muito, que é a religião cristã. E esses germânicos estavam induzindo muitos soldados a se tornarem também cristãos, né? Então, com isso, o que é que ia acontecer? Esses soldados cristãos, eles iam entender de caridade, né? Eles iam entender de paz, de amor. O que fala o cristianismo é isso aí: caridade, paz e amor, né? Então, como é que eu sou um soldado, sou cristão, e em vez de praticar caridade, paz e amor, eu vou atacar os outros? Eles deixaram de atacar os outros e permitiram a entrada de muitos povos diferentes, além dos germânicos, nas fronteiras do Império Romano, viu? E Roma não tinha mais condição de estar pagando esses soldados. E muitos deles que não se tornaram cristãos fugiram daquela região. E foram montar foram ser agricultores, foram morar em terras isoladas, né? Fizeram sua cabaninha, seu espaço, sua casinha de pedra, e foram morar ali, plantar seu trigozinho, sua plantinha ali, sossegadinho. Saíram dessa vida de soldado, né? Ou seja, Roma estava aos poucos se tornando um local em que não estava mais sendo aquele grande império. Por isso que o tio colocou esse soldadinho todo arrebentadinho aqui, ó, todo surradinho, bichinho. Ó, radiacho, surra grande. Então olha só,
Por isso que não estava mais dando certo para Roma. Pela diminuição do número de escravos, os soldados não estavam mais pegando escravos, e também não tinha mais como pagar esses soldados, e os soldados também estavam aderindo à nova religião que estava aparecendo. Ainda bem, né, que começou a ter uma certa paz. Certo? Errado. Porque com essa vinda dos germânicos, muitas guerras aconteceram, muitos romanos morreram, e muitos germânicos também morreram, e assim, até que o Império Romano se tornasse totalmente cristão, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que muitas guerras ainda iam surgir, muitos problemas ainda iam acontecer. E esses problemas nós falaremos nas próximas aulas, tá bom? Hoje foi só para introduzir a questão do Baixo Império Romano. Como aconteceu, o que era, como é que o tio quer que você responda nas atividades, tá bom? O Baixo Império Romano. Ah, professor, entendi, tio. Eu não vou colocar igual o senhor colocou aqui, não. Eu vou colocar assim: o Baixo Império Romano foi quando o Império Romano deixou de ser tão forte. Pronto, tá ótimo assim. Ou então, o Baixo Império Romano foi quando o Império Romano não dominava mais o mundo. Começou a ser dominado por outras pessoas. Ótimo. E essas invasões foram, às vezes foram violentas e às vezes foram de paz. Certo? Na próxima aula, por exemplo, nós vamos ver os hunos, que eram povos muito violentos. Os hunos vieram do Ocidente, né? Eram povos muito violentos. Esses aqui sim queriam acabar com tudo, queimar tudo, destruir tudo. Eles eram guerreiros conquistadores, né? E só que Roma já estava convertida ao cristianismo. E já tinha as autoridades cristãs que foram negociar com os hunos para não invadir Roma, enfim. Assunto para nossa próxima aula, tá bom? Por enquanto ficamos por aqui, pessoal. Tenham um ótimo dia, tá bom? Tenham um bom dia, se cuidem, usem máscaras, não precisa sair de casa. Deixa que o papai vai lá e volta de novo, a mamãe vai lá e volta de novo. Rapidão. Então, se cuidem, bom dia, tchau.